Salve, salve, galerinha! Sejam bem-vindos para mais um vídeo do canal Área dos Animes. E hoje vamos falar sobre Boku no Hero Academia. Em específico, a luta de Star and Stripe versus Shigaraki / All for One. Mas antes da gente ver como foi esse embate, eu peço primeiramente para que vocês deixem o seu gostei, se inscrevam no canal e ativem o sininho das notificações para receberem todos os vídeos do canal. E vamos para o vídeo. Bom, após o despertar do Shigaraki, pelo menos com cerca de 75% do seu poder, nós vimos o quão absurdamente poderoso ele é no arco de Jakku. E aí, depois de toda a derrota, de certa forma, dos heróis com a fuga do Shigaraki, o All for One também foge da sua prisão em Tartarus, onde ele estava, e ele começa a colocar os seus planos em prática, os seus 3 objetivos. O primeiro objetivo dele a curto prazo, simplesmente conseguir um esconderijo. Ele já conseguiu. Médio prazo seria o One for All, por incrível que pareça, mesmo que pareça aí muito ser o grande objetivo dele, o One for All é o objetivo de médio prazo. E aí, o que seria o objetivo de longo prazo que ele tanto quer? Bom, é simplesmente a individualidade da heroína mais forte do mundo, Star and Stripe, a heroína número 1 dos Estados Unidos. Vendo aí em cenário internacional, os demais países e os seus respectivos heróis veem de que o All for One não é mais só uma ameaça nacional, não é só uma ameaça do Japão. É um vilão que coloca em ameaça o mundo todo. E mesmo que eles queiram ajudar, ainda tem uma burocracia toda para eles chegarem lá, atuarem tudo. Mas desobedecendo essas ordens, nós vemos a chegada da Star and Stripe ali no Japão. Ela que chega com várias outras naves americanas, quando ela simplesmente vem para encontrar o Shigaraki. O Shigaraki que está ali atrás da sua individualidade, que basicamente parece ser uma grande brincadeira de criança, até se a gente falar que é a New Order. É simplesmente a individualidade de que ela toca em algo e pronuncia o nome desse algo em voz alta. Ela consegue simplesmente impor uma condição, uma regra. Então, visto isso claramente nas mãos do Shigaraki / All for One, vou falar o porquê disso, a gente vê o porquê seria uma grande ameaça no cenário mundial. A Star, até quando chega, se questiona ali se ele é o vilão que se auto-intitula Tomura Shigaraki. O Shigaraki, que aí a gente entende um pouco mais de que quando ele agora possui o All for One mostra a sua verdadeira natureza. Ele dá a sua individualidade para o Shigaraki não para preservar o poder dele. Sim, isso também, mas principalmente para preservar a sua mentalidade. Quando ele transplanta e dá o All for One para o Shigaraki, ele simplesmente estaria tentando possuir o corpo do Shigaraki. Por que o corpo do Shigaraki? Bom, por conta dele ter um grande ódio que ele poderia usar para invadir os vestígios do One for All, e também por conta da ligação de sangue que ele tem com a Nana Shimura, uma das portadoras do One for All, e permitiria assim ele entrar nos vestígios. A Star, por sua vez, até vê ali os pilotos em que ela está em cima das naves questionando se ela vai partir com tudo para cima deles, e vai. Vamos lá com tudo. Os caças americanos então começam a avançar na direção do Shigaraki, que simplesmente libera uma grandiosa onda de choque na direção deles. A Star que consegue desviar ali por pouco de um dos golpes em cima de um desses caças, quando então ela usa o seu poder. Ela, ao tocar na atmosfera, pronuncia o seu nome e simplesmente impõe a regra de que
Em 100 metros ao redor dela, a atmosfera simplesmente deixará de existir, simplesmente forçando o Shigaraki a recuar um pouco mais, enquanto todos os caças americanos começam a desferir uma rajada imensa de lasers que, infelizmente, ele reflete todos eles na direção da Star. A Star, que por sua vez, utilizando ali a New Order mais uma vez, consegue segurar o laser. Só que então o Shigaraki percebe uma coisa. Ela tem um limite de regras que ela pode botar, porque no momento em que ela segura o laser, a regra de que a atmosfera iria sumir simplesmente some. A atmosfera volta para o seu devido lugar. A heroína americana então simplesmente se projeta na direção do vilão, já dando um poderosíssimo soco na direção dele, que ele percebe um pouquinho mais sobre como funciona a New Order. A New Order não é simplesmente ali a habilidade, a individualidade de dar ordens. Ela tem um limite. Ela só pode dar 2 ordens, sendo que uma dessas ordens está restrita a ela. Que no caso, essa super força sobre-humana que ela consegue. Não é uma força tão grande quanto a do All Might no seu ápice, porque o Shigaraki percebe de que se fosse isso, a cabeça dele teria sido arrancada na hora, e a segunda são regras livres no geral. E ela não pode manter mais de 2 regras ao mesmo tempo, como eu já falei. Só que essas condições em cima de toda a individualidade dela não é o suficiente para pará-la. Ela não é a heroína número 1 dos Estados Unidos à toa. Ela, nesse poderosíssimo golpe, consegue tocar no Shigaraki, pronuncia o seu nome e impõe a condição de que se Tomura Shigaraki fazer qualquer movimento, o seu coração irá parar. Só que, bom, como eu disse ali, não é exatamente o Shigaraki quem tá aí. Ao mesmo tempo, a gente tem o All for One e também o Shimura Tenko, que era a criancinha que posteriormente se torna o Shigaraki. Então teriam 3 personalidades que estão em completo conflito entre si para tomar o corpo. E a regra que a Star segue para impor as condições é ali ter ciência do nome, e tem que ser reconhecido por ambos os lados. Então o Shigaraki ele não se reconhece exatamente como Shigaraki Tomura. Ao mesmo tempo tem em conflito a personalidade dele com a personalidade do All Might, não, no caso, do All for One, desculpa. Então simplesmente ele torna o poder da Star inútil. Inútil pelo menos contra o Shigaraki em si, porque a Star, depois de ser arremessada para longe com a liberação de uma poderosa onda de energia do Shigaraki, ela vê o quão poderoso ele é. Ele não é só, como eu disse ali, ele não é mais só uma ameaça nacional, é uma ameaça para o mundo inteiro. Então ela toca na atmosfera e impõe a condição de que ela irá se solidificar no tamanho 100 vezes maior do que a Star, simplesmente criando uma Star de certa forma invisível, porque é feita da atmosfera, mas tem um corpo físico em si. Com essa gigantesca Star feita com parte da atmosfera, ela desfere um poderosíssimo soco na direção do Shigaraki, que simplesmente é arremessado, mas ela não para com isso. Ela continua atacando. A Star então bate ali palmas na direção do Shigaraki, mandando ele ainda mais para longe, pedindo então assim para que os seus bros, né, os pilotos dos caças americanos, mandem todos os seus lasers na direção dela. E para que isso? Bom, ela simplesmente toca nos lasers e impõe mais uma regra, para que dessa vez eles se tornem um só, simplesmente criando uma lança de energia gigantesco para que a Star feita de atmosfera desfira um poderosíssimo golpe na direção do Shigaraki, que simplesmente é fulminado com todo esse poder.
Enquanto isso, ela vendo aí de que a única forma de acabar com o Shigaraki é dando um ataque apelão atrás de ataque apelão, ela contata o governo americano para que eles mandem o novo modelo de mísseis intercontinentais. Os mísseis começam então já a entrar no espaço americano, que ela vai arremessar mísseis na cabeça do Shigaraki. Ficando apelão demais, Boku no Hero, né? Mas, zoeiras à parte, a gente começa então a entender um pouco mais sobre a Star. A Star se inspira muito no All Might pelo simples fato de que quando o All Might estava ainda na sua época de estudante, ele viajando ali aos Estados Unidos, ele acabou salvando ela. E ela ali se inspira muito nele. Só que ela é uma mulher. Tem um grande preconceito ainda até hoje, a gente sabe, e no universo de Boku no Hero não é diferente. Ela sempre se achou fraca, o poder dela, talvez só por ela ser uma mulher, não seria algo tão forte assim. Só que, em vez de simplesmente reprimirem ela, de colocarem ela pra baixo, os bros dela, né, como ela chama os amigos dela, sempre faziam ela se levantar ainda mais. Então a gente vê de que ela é incrível. Só que o Horikoshi, infelizmente, não soube trabalhar muito bem, infelizmente. Mas ainda assim, nos dá uma luta insana. O Shigaraki, então, por sua vez, tentando ali conter todos os seus ferimentos, tentando se regenerar. Só que esses lasers todos que são ali lançados na sua direção impedem isso. E para piorar, os mísseis Tiamat, os mísseis ali mandados pelo governo americano, chegam até a Star. A Star que consegue tocar rapidamente no míssil antes que o braço dela seja arrancado e impõe a condição de que os mísseis irão rotacionar e assim acertar o Shigaraki. Porém, mesmo com toda essa combinação de ataques poderosíssimos, é soco, é laser, é míssil sendo mandado na cabeça do Shigaraki, só que ainda assim ele sai da explosão, intacto não, ele sai parecendo um baita de um zumbi, para ser sincero, mas ele consegue fugir ali do meio da explosão e infelizmente toca na Star, conseguindo roubar a sua individualidade. Só que ela, já temendo isso, ela coloca algumas condições por trás das cortinas. A primeira ali é que ela, Caitlyn Bate, não será desfeita ali pelo decaimento do Shigaraki. Só que ela tem um limite de poder que ela pode impor ali nas regras. E simplesmente resistir ao decaimento é algo que ia completamente contra os limites da New Order. Então ela perde o poder dela e começa a morrer, infelizmente. Os amigos dela até ficam com a raiva dela, porque ela teria a chance perfeita para acabar com eles se tivesse usado eles como sacrifício, usasse eles como prancha para depois desferir um golpe no Shigaraki. Só que ela ainda decide salvá-los, porque ela confia na futura geração. E tem aí um pequeno porém em cima de tudo isso. Ela não vai dar a New Order, não vai deixar simplesmente o poder dela ser roubado de graça. O próprio Shigaraki / All For One vê de que agora ele tem a chance perfeita, porque com esse poder ele conseguiria acabar tranquilamente com o Midoriya e roubar o One For All, só que a banda não toca exatamente assim. Bom, simplesmente porque quando o Shigaraki tenta impor uma regra na atmosfera, provavelmente para tentar eliminar de vez ali a Star, o corpo dele simplesmente começa a ser destruído. Por quê? Bom, a Star, antes de morrer, simplesmente impõe a regra de que a New Order irá se rebelar contra qualquer outra individualidade. Simplesmente começa uma carnificina absurda entre individualidades. A gente vê uma sanguinolência louca entre os poderes, a cristalização do poder da New Order tentando destruir ao máximo as demais individualidades que o Shigaraki tá aí, né, dentro do All For One. E no fim das contas, ele não ganhou nada demais, ele não vai ficar com a New Order, mas também não perdeu nada de grandes coisas assim, já que a principal individualidade do Shigaraki é ali o decaimento,
A super força que ele tem já é proveniente do próprio Shigaraki, as modificações corporais dele, mas ele não perde grande coisa. Ele não consegue a New Warrior e tal, mas ainda não foi grande perda pra ele. Então foi até meio que desnecessário a aparição da Star, mas ainda assim, como eu disse, rendeu uma baita de uma luta. O Shigaraki, que por sua vez até também tenta ali pelo menos dar a New Order para outra pessoa, para que assim a individualidade dessa outra pessoa seja destruída, ele acabe com a regra que a Star colocou em cima da sua individualidade e consiga roubar ela de volta. Só que exatamente não funciona muito bem assim, porque ele não vai conseguir ter tempo para isso. A individualidade simplesmente vai se consumir antes que ele consiga essa brecha e vai levar consigo mesma várias outras individualidades do Shigaraki. A Stark, por sua vez, então se despede ali dos seus bros e diz que isso daí é basicamente uma retribuição ao All Might ter salvado a sua vida e que ela confia plenamente na futura geração de heróis. E infelizmente acaba essa luta com a morte da Star, mas também a gente não teve uma vitória em si do Shigaraki. Só que foi meio desnecessário até, né? Muita gente tem uma raivinha ali do Horikoshi por conta de ter colocado a Star na história, mas eu gostei. Eu ainda assim gostei. Ela não trouxe grandes coisas ali pro Shigaraki, deu um poder ainda maior pra ele, mas não nerfou tanto assim. Mas aí a opinião é minha, eu queria saber também a opinião de vocês, o que é que vocês acharam desse vídeo também, e já começo a me despedir. Agradeço por tudo, peço mais uma vez para que vocês deixem um like, se inscrevam no canal, ativem o sininho e se quiserem mais Boku no Hero ou qualquer outro anime, falem aí e até mais!